vou falar um pouquinho sobre os probióticos e os seus benefícios à saúde. Mas o que são probióticos? Na verdade, os probióticos são micro-organismos vivos que, quando são consumidos em quantidades adequadas, eles trazem benefícios à saúde do hospedeiro. Na verdade, eles são bactérias do bem. Os probióticos são encontrados em maior quantidade no intestino grosso e no intestino delgado, e uma pequena parte no duodeno e no estômago. Isso porque muitos não conseguem sobreviver à acidez estomacal e às secreções excretadas pela bile e o pâncreas, tá? Qual a função dos probióticos, né? Bom, eles têm a função de equilibrar a microbiota intestinal, tá? Eles protegem o organismo contra o ataque de micro-organismos patógenos. Ele melhora a resposta imunológica, ele previne e reduz a diarreia, e ele também auxilia no tratamento de retocolite ulcerativa, que é uma doença inflamatória intestinal. Bom, para quem não sabe, na realidade, os probióticos, eles são praticamente os nossos soldadinhos, né, no intestino. Eles criam uma barreira na parede intestinal de forma que eles não deixam que os outros micro-organismos vivos, que são patógenos, eles impedem que eles atravessem essa barreira e entrem na nossa corrente sanguínea através da parede intestinal. Ou seja, quando a gente está com uma desbiose, que é o desequilíbrio intestinal, geralmente isso ocorre quando a gente tem uma maior quantidade de micro-organismos patógenos do que probióticos, né, no nosso organismo. O que acontece? Nossa imunidade fica mais baixa, o nosso intestino fica totalmente desregulado. A gente pode muito bem ter episódios de diarreia ou episódio de constipação intestinal, né, que é o intestino preso. Para quem não sabe também, o probiótico, ele é uma boa estratégia para quem fez o tratamento com o antibiótico, porque, querendo ou não, o probiótico ele é uma bactéria boa, mas é uma bactéria. Então, quando a gente faz o tratamento com o antibiótico, a gente acaba matando essas bactérias e o nosso organismo fica mais vulnerável devido a esse desequilíbrio, né, já que o probiótico, ele protege o nosso organismo. E o probiótico ele é muito utilizado para quem tem retocolite ulcerativa, porque ele auxilia na fase aguda da doença, que o indivíduo tem diarreia, né? Tem situações em que o indivíduo tem diarreia sanguinolenta ou com muco. Então, geralmente, ele ajuda muito no tratamento da retocolite ulcerativa, diminuindo esses episódios mais críticos, né, no caso da doença. Quando a pessoa faz o uso de antibiótico, é sempre bom que ela reponha os probióticos dela, para que não ocorra nenhum problema de saúde, entendeu? Para que não tenha uma queda na imunidade, para que os micro-organismos patógenos não entrem na sua corrente sanguínea, entendeu? Então, os probióticos, ele tem a função de te proteger de alguns probleminhas de saúde, tá? Geralmente, é possível encontrar os probióticos em alimentos fermentados, como iogurte natural, coalhada, kefir de água e kefir de leite, no kombucha, no miso, que é aquela sopinha que geralmente eles servem no rodízio japonês. Também é possível encontrar em cápsulas, sachês e flaconetes. Essas três últimas opções a gente pode encontrar em farmácias, em lojas de produtos naturais ou até mesmo pela internet. É uma alimentação mais baseada em alimentos ultraprocessados, frituras, excesso de carboidratos refinados, que come muito doce, muitos alimentos açucarados. Geralmente, eles tendem a ter um maior desequilíbrio intestinal, porque eles têm mais micro-organismos patógenos no seu intestino do que bactérias probióticas. E o que isso faz? Isso faz com que ocorra uma desbiose intestinal, que é o desequilíbrio intestinal, como eu disse anteriormente, né? E o que acontece? Com a desbiose intestinal, o intestino ele não vai absorver de forma correta, tá, os micronutrientes, tá? E isso faz com que ocorra quadros inflamatórios no nosso organismo, tá? Nosso corpo fica inflamado e isso faz com que ocorra o aumento da gordura corporal e faz com que tenhamos uma maior dificuldade para perder peso. Muitas pessoas estão acima do peso e elas nem imaginam que às vezes isso ocorre por causa da microbiota intestinal dela, entendeu? Que está totalmente desequilibrada. Às vezes a pessoa tem tantos micro-organismos patógenos ali que não está ajudando, entendeu? Não está ajudando a fazer com que ela absorva os nutrientes.
Então, para que isso ocorra, não basta somente que ela faça uma alimentação saudável, que ela mude os seus hábitos, entendeu? É necessário também que ela utilize alimentos que são ricos em probióticos para poder regular o intestino dela, para que ela possa absorver melhores nutrientes e assim poder queimar gordura. Nosso organismo volte a funcionar normalmente, para que o nosso organismo desinflame, é necessário que nós tenhamos uma maior quantidade de bactérias probióticas do que micro-organismos patógenos, entendeu? De forma que o nosso organismo fique em homeostase, ou seja, fique em equilíbrio novamente. E o que a gente tem que fazer para que isso ocorra? Nós temos que consumir mais alimentos probióticos, tá? E também consumir fibras prebióticas, que são encontradas nos alimentos de origem vegetal e em suas cascas. Também é possível encontrar fibras prebióticas nas castanhas, nas sementes, entendeu? Então, essa foi a nossa aula de hoje. E qualquer dúvida que surgir, você pode me perguntar pelo WhatsApp.